Pois beleza, estamos aqui, né, começando a entrevista com Ormando Zion, o editor e responsável pela Ente Editora, e eu estou aqui como convidado para poder fazer a entrevista com ele sobre a sua edição, né, a primeira edição em, em meios digitais, né, da, da Zine Entre Pontas e Portais, não é isso? Não, é a segunda edição. É a primeira Online? reedição. A Ah, a primeira primeira reedição. é, No caso, ela já saiu online, é? Ela já saiu digitalizada antes. já a primeira vez que eu publiquei ela foi num perfil do Instagram. Aí Ah, entendi. cada poema foi uma imagem assim, né? E, e aí ela completou 5 anos no ano passado. Aí Show teve de essa bola. reedição. Perfeito. Então estamos aqui para falar sobre essa primeira edição, né, que foi em 2016, e a segunda edição que saiu agora em 2021. E para iniciar nessa conversa, eu queria antes de entrar propriamente na edição, né, da Zine, da Pontas e Portais, você fizesse uma apresentação sua, você dissesse quem é Ormando Zion, de onde é Ormando Zion, o que lhe puxa para os caminhos da arte, fazer um apanhado geral de quem é você, do que você faz, da sua participação na poesia e o que você vem fazendo aí dentro desse meio artístico e poético. Ah, tá joia. Bom, então eu nasci na cidade de Colatina, no Espírito Santo, no ano de 1990. E aí na escola, assim, uma coisa que eu ia bem era redação, interpretação de texto. Eu não ia bem na parte da prova de português que envolvia gramática, as coisas assim, mas na interpretação de texto e na escrita me salvava, assim. E aí, lá pro ano de 2008, eu entrei para a faculdade de rádio e televisão, aonde eu exercitei menos a escrita e mais habilidades tecnológicas, como edição de vídeo, essas coisas. Mas foi nessa época da faculdade que eu comecei a ler mais, por vontade própria, assim. E pro final, assim, lá para 2012, eu comecei a escrever mais no estilo poético, sem ter lido muita poesia, assim. Foi uma vontade da escrita mesmo, né? Mas, apesar de eu não ter lido muita poesia antes de começar a escrever, eu sempre gostei de música. E as letras de música têm um estilo, assim, poético, né? Possuem rimas e versos e tal. Então, acho que fui muito inspirado pela música para começar a escrever, assim, né? E aí, em 2014, eu meio que fiz meu primeiro conjunto de manuscritos, né? Eu gosto de escrever à mão e tal. E aí fiz um conjunto de manuscritos que teve 3 cópias. Eu não tenho mais nenhuma cópia, mas eu acho que eu tenho alguns dos papéis aqui. Ah, não é esse não. Meus envelopes com manuscritos. Não é esse, mas esse é de outro, mas eu vou mostrar. Esse, né? Ó, então eu escrevo assim, com essa letrinha, para ficar fácil o pessoal entender. E fiz 3 cópias dessa primeira coletânea de manuscritos e entreguei para pessoas, não fiquei com nenhuma cópia. Mas já me deu essa sensação feliz, assim, de tipo, reunir os textos em uma ordem e tudo mais, assim. Aí, lá pro ano de 2015, eu já estava escrevendo um pouco mais e fiz umas xerox, assim, esse aqui é um dispositivo poético
onde a gente pode colocar os poemas. Tipo o varal, né, mais ou menos. O pessoal às vezes faz uns varais poéticos que é bem massa também. E aí eu fiz algumas cópias de algumas coisas que eu estava escrevendo naquela época. Tá até meio grudado porque é antigo. E aí são textos do Entre Pontas e Portais, do que veio a ser o Entre Pontas e Portais. Esse aqui, por exemplo, é um que está no primeiro disco, né? Agora que foi gravado como música. Ela tá lá. Aí eu fiz umas cópias assim. E eu tava pensando como que eu fazia para tipo, tentar transformar num livro, né? Aí eu entrei no site de uma editora e tinha assim, digite os textos. Que tá certo também, né? Aí eu tinha essa vontade do manuscrito, né? Aí eu pensei, dependendo, eu posso ir numa gráfica, de um pessoal que eu conheço, ver se eles dão um apoio, se eles acham legal, né, os textos. Mas aí pensei também, não sei, essas paradas, tipo, é dinheiro que eles querem, não é, né? Arte não adianta pra pagar os boletos. E aí, então, era uma sexta-feira, ia ter um show de uma banda de reggae, que eu tava frequentando os shows, e eu pensei assim, poxa, eu vou pegar os papéis, dobrar assim, botar numa sacola, e perguntar para as pessoas lá. Encontrei uma pessoa, comecei a conversar, e perguntar para ela: você aceita um poema? Se a pessoa aceitar, eu pego o papel e entrego. Aí, anos depois, conversando com você, você me contou do poeta daí da sua região que faz os atentados poéticos, né? É também uma coisa assim, né? Então, O Jomar Muniz de Brito. esse mesmo. E aí eu fazia então esses atentados poéticos, né? Entregava poemas para as pessoas, e as pessoas liam, gostavam, às vezes perguntavam se podia postar na internet. Às vezes falava, olha, vou deixar para ela em casa que agora eu tô muito doido. Enfim, tava numa festa, né? O pessoal, né, curtindo a embriaguez. E foi engraçado, cara, que uma vez entreguei para um rapaz, e aí, tipo assim, meses depois a gente se encontrou, e aí ele tirou o papel da carteira dele e me perguntou sobre uma palavra, porque como é manuscrito, né, às vezes tem uma letra que pode ficar mais ou menos. Ele falou, isso aqui é essa letra mesmo? Essa palavra? Eu falei, é. Aí eu, nossa, você ficou esse tempo todo para me perguntar, tipo assim, e fiquei carregando na carteira o papel para quando te encontrasse. Foi jóia. Aí teve também um outro, acho que 2015. Teve. Eu fiz uma seleção de manuscritos também. Eu levei na Xerox, nem tinha sido escaneado ainda. Eu levei os papeizinhos lá no envelope. Aí a moça da Xerox xerocou e encadernou. Aí esse teve uma cópia. Eu entreguei para uma amiga minha no dia que ela lançou o primeiro livro dela. Eu fui lá no lançamento, comprei o livro dela e entreguei essa cópia. E aí, um dia, uma pessoa me deu uma ideia de que dava para grampear no meio, né? Dava para fazer, tipo, nesse formato meio, assim, tipo a zine, né? Que hoje em dia eu já sei o nome. E dava para grampear, em vez de encadernar, né? Ficava mais barato. Então, eu fui num lugar lá que fazia Xerox. Tinha feito um PDF já, né? Eu já estava escaneando. Não precisava mais aquela coisa de xerocar um de cada vez. Escaneei, fiz um PDF. Peguei uma imagem antiga. Essa daqui. Das portas, né? Aqui, esse envelope é onde estão os manuscritos do livro. Estão aqui dentro. E aí fiz esse formato, assim, que hoje em dia eu sei que o nome é zine, mas teve uma pessoa que me falou. Um dia eu entreguei para a pessoa assim, e ela falou, Ormando, você fez uma zine. Eu falei, esse é o nome. Pô, legal. E aí, no começo eu era menorzinha, só tinha os manuscritos no começo. Era tudo manuscrito. E aí, agora elas já estão, a partir da editora, né? Melhorei minha habilidade de diagramação, agora tem tanto texto digitado, né? E manuscrito aqui do outro lado. E aproveitando que estou falando dos manuscritos, esse foi o livro que me inspirou a usar os manuscritos também, que é o Cânticos da Cecília Meirelles, e nesse livro tem os manuscritos dela. Tem um lado que é o manuscrito, e do outro é o digitado, né?
E foi assim que começou. Aí eu lancei essa minha primeira zine em 2016, botei ela na internet e comecei também a fazer as cópias, assim, né? Na época dava para grampear ainda, mas agora tá mais grosso, né? Aí tem que dar uma costuradinha assim, te passa uma linha, mas é maravilha. E o começo, assim, até chegar a primeira zine foi assim. Tô entendendo. Um processo bem artesanal, assim, bem legal, né? Tu poderia falar um pouco mais, assim, de como é esse processo e de fazer, especificamente, o processo de construção, o artesanato, não só da palavra, mas o artesanato em si, dessa construção da escrita que você faz, né? Que você gosta muito de escrever o poema no papel, né? É Uhum. uma característica sua e isso se estende para outras obras, né? Quais foram as outras obras que você fez isso? Você já publicou nesse formato? Que eu publiquei, assim, as coisas que eu escrevi, foram. Todos eles tiveram manuscritos, né? Então, aquele primeiro que eu fiz, que eu escrevi meio que em 2014, assim, que eu fiz 3 cópias, era só os manuscritos. Aquele 2015 que eu fiz uma cópia também, eram só os manuscritos. E aí, a partir de 2016, que eu comecei a fazer as zines, né? Com Entre Pontas e Portais, era também só os manuscritos. E seguiu assim até 2020. Aí, 2020, fiz a primeira reedição de uma zine minha, que foi a reedição de Entre Ventos e Elementos. Aí, já tipo assim, comecei a colocar mais coisas, foi se tornando mais um formato livro, né? Apesar, né, de ser impresso como zine, mas aí tem mais os créditos, assim, antes eu não botava nada, nem botava meu nome. As pessoas sabiam que era eu. Aí tem epígrafe, então, tipo assim, tem índice, né, lá no final, no caso dessa daqui, índice. Foi ficando mais num formato parecido com livro, né? E aí, então, as que eu tenho publicadas, a primeira foi Entre Pontas e Portais. Depois tem uma chamada Entre Pontas, que eu não sei se algum dia eu vou reeditar ela. Não sei, assim, os textos dela tem umas coisas mais que eu não sei se estão certos. E depois veio Entre Mundos e Visões, em 2017. 2018 teve a Entre Mortes e Passagens, mas com outra capa ainda. Espera aí que eu vou voltar aqui porque dá pra ver. A Entre Mortes e Passagens, essa é a reedição dela, né? De fevereiro do ano passado. Essa é a capa, essa é a capa original da primeira edição, 2018. É um cemitério que ficava na frente da janela do lugar onde eu morava, né? Aí de lá tirei a foto. E 2020, aí 2019 eu não publiquei nenhuma. Meu filho já tinha nascido, já estava começando a dar mais trabalho. Eu estava fazendo umas outras coisas também, assim, treinando mais tradução e tal. E em 2020 eu publiquei a Entre Ventos e Elementos em março e depois reeditei ela em agosto, que a Entreeditora surgiu logo depois de eu publicar Entre Ventos e Elementos. E aí eu tive esse tempo para ir melhorando assim minha diagramação. Então, porque eu fazia as coisas de um jeito muito despretensioso, tranquilo, até para me dar uma leveza também. Tipo assim, devagarinho, tranquilo, desse jeito simples. Mas também gostei muito de aprender mais e aprimorar, e estou muito feliz. Entendi. Muito bom, Armando, saber a respeito disso. Uma das coisas que eu percebo assim, e que a gente já conversou, né, em outras oportunidades, é a presença do entre, da palavra entre, no, nos seus títulos, né, de livros. E essa palavra entre, ela está relacionada com a influência.
que é uma influência de um filósofo chamado Deleuze. E aí eu queria que você, nesse momento, fizesse assim, falasse aqui para nesse momento, né, sobre essas palavras presentes nos títulos dos seus livros, em especial no título desse último, né, de Entre Pontas e Portais, que inclusive tem no pós-fácil, no prefácio, né, falando sobre isso, né, sobre a presença do entre, sobre o entre rizomático, né, de Deleuze, e essa influência propriamente do filósofo Deleuze, né? Então, por favor, se você puder trazer aqui essa presença do entre, essa influência do filósofo. Assim, teve esses dois primeiros livros que eu fiz, né? Teve o Três Cópias e uma cópia, que eles não tinham entre no nome. Eu acho que o segundo nem tinha nome. Tinha só um desenho, assim, na capa e os poemas dentro. Mas aí, a partir, então, de Entre Pontas e Portais, que considero, assim, onde começa mesmo a minha bibliografia, né? Todos começa com entre. E só um que não tem duas palavras depois, que é o Entre Pontas. Mas aí, tirando ele, ó, Entre Pontas e Portais, Entre Mundos e Visões, Entre Mortes e Passagens, Entre Ventos e Elementos. E a inspiração foi, né, do filósofo Gilles Deleuze, num livro que ele escreveu junto com o psicanalista Félix Guattari, né, que é o livro Mil Platôs. E aí a questão do rizoma é a introdução do livro, né? É um livro muito interessante também, porque assim, ele tem a introdução, mais 13 capítulos, ou platôs, se a gente quiser chamar, né? Que é como eles chamam, e uma conclusão. E eles falam assim, a gente indica que você leia primeiro a introdução, mas depois, e por último, a conclusão. Mas tudo que está no meio da introdução e da conclusão, você pode ler em qualquer ordem se você quiser. E aí é interessante isso, porque, tipo assim, é um pensamento que não é que vai sendo construído um tijolinho de cada vez e aí vai chegando lá em cima no final. Ele não é assim, meio que 2D, é uma coisa mais 3D, porque pode vir se conectando pelas diagonais, fazendo essas conexões assim. É como a grama, né? A grama é um tipo de rizoma. Então, tipo, a grama, ela não cresce igual uma árvore, que tem um tronco, e aí do tronco vai dando os galhos. Não, a gente pega um pedaço de grama, coloca um pedaço de terra, ela começa a crescer para os lados independentes. Se a gente cortar um pedaço ali dela, ela continua crescendo para os outros lados. E eu acho assim que isso é uma coisa muito potente do pensamento deleuziano, assim, da filosofia dele, né, e da esquizoanálise, que é como ele e o Guattari chamam também que eles fazem, né, assim, a proposta que eles trazem. Porque o Guattari, ele, por ser psicanalista, ele contesta a visão mais freudiana da coisa, né, e traz outros caminhos, assim, relacionados ao desejo também, as formas de pensar, as formas sociais também, tirando um pouco dessa coisa de resumir tudo à família, né, na primeira parte do Capitalismo e Esquizofrenia, que a segunda parte é o Mil Platôs, né? A primeira parte é o anti-édipo. Então, eles contestam essa coisa freudiana do édipo também, e é muito incrível, assim. Aí, como você falou, né, nesse prefácio da reedição de Entre Pontas e Portais, eu comento, né, sobre essa palavra e também sobre as duplas que vêm depois, né, tipo Pontas e Portais, Mortes e Passagens, Ventos e Elementos, que também foi uma inspiração do Deleuze, mas o Deleuze comentando do filósofo Henri Bergson, né, que alguns livros dele têm
essa dualidade no título, como matéria e memória. Então, foram essas inspirações, assim. Show de bola. Muito bom saber sobre, sobre elas. Me lembra muito assim o pensamento, a forma que Nietzsche escreveu Zaratustra, que é próprio da forma aforismática, né? Você não ter um começo e um fim, não ser um pensamento propriamente sistemático, como você disse, né? De ir precisando das partes para poder construir algo linear, retilíneo. Percebe-se assim que pode se ler de diferentes formas que a compreensão ela vai estar ali e ela vai estar se formando enquanto você está lendo, né? Não é algo que se finaliza ali, não é algo que você lê e precisa formar um sistema, é algo que está em devir, né? A escrita está em devir. Deleuze ele puxa isso de suas influências aí também nietzschianas. Muito muito bom saber É disso. verdade, Deleuze gostava muito do Nietzsche. E E aí, bicho, entrando assim propriamente na segunda edição da Zine, né? Você aí comentou como foi que foi feito, a primeira edição e tudo mais. Mas essa segunda edição, como foi publicar, revisitar, né, esses textos, você já pontuou aí, mas como é que está sendo assim depois dessa publicação? Você fez a publicação em formato do PDF, né? Você distribuiu aí online e tudo mais. E você também fez a publicação no seu Instagram, né? No Instagram da Editora. E como é que está sendo esse esse pós-publicação? Antes da gente entrar propriamente na audiozine, né? Queria que você falasse de como é que está sendo um pós-publicação dos escritos. Se tem como é, 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 separar da audiozinho. Se tiver Então, como. Se não, já não junta. tem porque essa está sendo a grande diferença. E, tipo assim, quando eu vi que ia completar 5 anos do lançamento, primeiro, eu não pensei em fazer uma reedição em papel, tipo assim, em diagramar e tal, uma outra coisa, igual eu já tinha reeditado as outras. Pensei só em gravar a versão em áudio, porque também estava fazendo meio que assim, eu estava reeditando minhas obras a partir da mais recente e indo para a mais antiga. Então, a mais recente, 2020, é a Entre Ventos e Elementos. E ela foi a primeira que eu reeditei. Né? A primeira edição dela só tinha os manuscritos e tal, já tinha essa capa mesmo, mas então a primeira que eu reeditei foi a mais recente. Aí a segunda mais recente, que era 2018, é a Entre Mortes e Passagens. Que, e aí, na sequência, viria a Entre Mundos e Visões, que eu estava pensando assim, né, em fazer. Só que eu vi que ia dar 5 anos do lançamento do Entre Pontas e Portais e quis fazer uma coisa comemorativa que seria em áudio. Eu ia fazer só recitando os poemas, né? E aí, antes disso, de eu começar a entrar mesmo na reedição, na audiozine do Entre Pontas e Portais, eu vi que ia fazer 1 ano do, dessa edição de Entre Ventos e Elementos, né? Edição já publicada pela editora. Aí eu falei, vou fazer um treinamento com essa, né, que está mais perto. E aí gravei, só recitando mesmo, foi uma coisa bem simples e tal. Coloquei aqui no Instagram, coloquei no YouTube. E aí me deu vontade, então eu usei a parte visual dessa zine no vídeo, né, da audiozine, de Entre Ventos e Elementos. Fui fazendo assim as páginas passando e tal. E aí me deu vontade de fazer isso. Eu falei, então eu vou reeditar Entre Pontas e Portais, rediagramar também, para eu poder usar a imagem dela passando enquanto eu faço as leituras dos poemas. E aí foi muito bacana, assim, porque
trouxe coisas a mais, né, como texto de introdução, prefácio, o seu pós-fácil poético, também as epígrafes, né, botei o índice. E como eu gosto muito de usar desenhos, né, que são pegos de livros antigos, assim, que eu encontro na internet, também tem esse diálogo dos desenhos com as coisas. Então, tipo, gostei muito de rediagramar, e aí, meio que na sequência, eu já tinha que começar a gravar os poemas, né? Porque tinha a data que eu queria lançar, que era o aniversário do falecimento do Renato Russo, né? Completou 25 anos ano passado. E tava tudo meio corrido, assim. Então, eu meio que não parei, foi continuando aquela coisa e tal. Há uns 2 meses atrás que meio que esse processo deu uma diminuída, mas aí eu comecei também a fazer os clipes, né? Então, e no começo eu não ia gravar como música, né? Eu tô falando para você, mas você sabe porque você acompanhou o processo, mas estou falando para as pessoas que estão assistindo, né? No começo, os poemas de Entre Pontas e Portais, eles iam ser lidos só, como recitados, né? Mas aí quando eu comecei a gravar, lendo alguns, eu pensei, nossa, será que eu consigo fazer esse aqui com melodia? É o segundo poema, chamado O Toque da Visão. Ele tem um formato já que eu acho que facilita, assim, cantar, né? Ele tem, tipo, umas estrofes meio que do mesmo tamanho, tem ali as rimas e tal. Aí É eu uma botei... letra. É uma letra, o toque da visão. Pois é. Aí botei pra gravar e falei, vamos ver se eu consigo cantar. E comecei a tentar, né? Aí foi saindo a melodia, aí eu compartilhei com Romildo, que aqui está também. Falei, pô, olha só, eu fiz essa melodia, e aí... Mas eu não queria que fosse exatamente uma música. Eu imaginei um violão, mas o violão é meio minimalista, assim, ele toca um tom, ele fica entre os versos. Dá um toque, aí vem o verso, aí toca de novo. Ele tava meio tímido com essa coisa musical, né? Tipo, aí você me ajudou, gravou, porque eu tive um pouco a ideia do violão, mas eu não tenho a execução, né? E não sei os acordes, o que combina e tal. Aí o Romildo me ajudou e fui empolgando, né? Primeiro eu pensei assim, tem algumas letras, que alguns poemas, que eu considero que eles são mais musicáveis. Então, esses que são mais musicáveis, eu vou gravar como música, né? Ou poema música, uma coisa assim. E os outros eu vou recitar como poema mesmo. Mas aí fui tentando cantar eles e foi indo. Uns mais fáceis, outros mais difíceis, assim. E no final foram 25 poemas cantados, né? De um Aí total de teve a quanto, Armando? 25. Mas de um total de. A Entre Pontas e Portais tem 70 e 74, é? Não, não, tem 25 mesmo. Antes a primeira edição tinha 27 poemas. E aí teve dois que eu tirei nessa reedição. Estava precisando ver umas questão do número de página para poder imprimir como zine. Tem que ser múltiplo de 4 o número de páginas. Por causa do formato, né? Aí teve duas que eu tirei. Então, ela tem 25 poemas e que entrou no disco também tem o prefácio e o pós-fácio, que aí o pós-fácil foi escrito e executado e cantado pelo Romildo. Inclusive, se o violão tiver aí, depois a gente podia dar uma escutada nele também, hein? Eu confundi com a quantidade de páginas do, da Zine. A Zine são 70 e poucas páginas, né? Acho que é 72 ou 76, por aí. Me veio assim. Então, como foi fazer esse processo assim de fazer audiozinho, Armando? Porque você disse, né, a gente conversando anteriormente, que era uma experiência muito nova, né, para tu, como você já contou aqui. E eu imagino o quão trabalhoso deve ter
ter sido, né, tudo isso, porque você fez do processo de criação artística, né, das poesias, que já é algo que vem de antes, né? E você, além disso, você fez a diagramação, você fez a publicação, você fez a divulgação, você fez a gravação, você fez tudo, né? É uma produção totalmente independente, né? Independente de estrito senso, ao máximo. E aí, queria saber como é que foi esse processo, quão trabalhoso foi, a quantidade de tempo que você passou fazendo esse processo, os momentos altos e baixos, como foi? Pô, eu tive, assim, alguma ajuda de uns amigos que me deu muito ânimo também, né? Que foi você, o Natan e o Hugo. E cada um gravou um violão de fundo para uma poemúsica. E você também compôs e fez o pós-fácil, né? Então, assim, foi muita coisa mesmo, até coisas novas para mim, né? Como me gravar cantando, né? Eu tinha feito, um mês antes, eu tinha feito a audiozine de Entre Ventos e Elementos, mas que foi assim, eu sentei lá com a zine e fui lendo os poemas e só, foi bem mais simples, né? Então, foi simples, mas já me deu uma pequena experiência. Agora, quando chegou no Entre Pontas e Portais, aí foi bem mais complicado, assim, porque tinha essa coisa do cantar, aqui no lugar onde eu tô morando, passa muito carro, tem muito barulho, assim, né? Aí de noite passa moto, então tem essa coisa da. Não gravei no estúdio, né? Eu gravei aqui nesse quarto mesmo, às vezes em um outro ali, mas foi uma experiência nova cantar. Teve essa coisa legal da participação de músicos. E a maioria das trilhas, né, das outras, elas são trilhas livres, que o pessoal coloca no YouTube para poder ser usada de fundo, né? Então foi assim, eu gravava a melodia vocal, pegava o poema, botava para apertava o gravador e ia vendo como é que saía, né? Aí via se ficava legal, às vezes gravava de novo. E aí depois meio que pegava e limpava um pouco o áudio, né? Às vezes dá um estalar de língua, faz uma coisa assim, às vezes alguma coisa que passava, ou algum outro pedaço que eu tinha gravado tinha ficado melhor e aí eu juntava, né? E aí ia atrás das trilhas sonoras. Entrava nesses canais do YouTube, ia ouvindo assim, procurando por estilo, o que eu achava que combinava, e escolhia, aí tentava colocar junto lá, fazer encaixar, né? Às vezes eu pegava uma parte que eu tinha gravado, dava mais espaço para deixar um pedaço instrumental. Algumas trilhas eu botei mais devagar, reduzi a velocidade delas para combinar mais com o tempo que eu estava cantando. Algumas também reduzi o tom para deixar mais grave, para ficar mais conectado com a minha voz, né? E aí a minha ideia visual assim para coisa era pegar a imagem dos manuscritos e fazer meio que uma capa assim, igual eu fiz quando você gravou você mesmo tocando o Toque da Visão e cantando. Aí eu peguei o manuscrito da letra, achei uma foto na internet, misturei os dois, né, e ficou como a capa assim. Pra mim eu ia fazer isso, né, que era uma coisa mais simples assim, a capa de cada música, cada poemúsica. Só que no Instagram, uns dias antes assim de lançar a primeira parte, umas semanas antes, né, para poder dar o tempo de fazer as coisas. Eu vi um vídeo do André Graciotti, que ele também é músico e ele tinha feito um lyric vídeo, né, aqueles vídeos com a letra, e as imagens que ele usou são de um site chamado Pexels ou Pixels, é uma parada assim, né? O nome é em inglês, eu não tô sabendo.
Mas é um site que é meio que um banco de imagens e banco de vídeo também, gratuito, assim. Aí eu falei, pô, legal isso. E foi aí que, então, em vez de ser uma coisa parada, né, uma imagem parada, só do manuscrito, com alguma foto ali para dar uma cor, entrou também essa parte visual, né? Que então é um vídeo que fica passando, cada poema música tem um vídeo, meio que fica repetindo, assim. Às vezes tem duas imagens, mas é uma sobreposta à outra, elas vão e vêm, e o manuscrito vai subindo, né? Aí isso também aumentou o trabalho, né? Assim, mais coisa para fazer. Aí fui fazendo também. E tipo assim, eu gosto muito de escolher as datas para lançar as coisas, né? Uma coisa que eu tenho gostado, assim, datas significativas, né? Então, primeiro eu queria relançar a Zine no dia que ela foi lançada a primeira vez, que é no aniversário de Itamar Assunção. A Zine rediagramada, né? Mas aí eu não consegui, eu vi que não ia dar tempo. Então eu joguei para a data seguinte, que era o começo da primavera, né? Ano passado a primavera começou às 4h20. Então um horário muito bom, assim. Aí eu joguei a versão, assim, em texto, né? Para essa próxima data. E eu tinha pensado em fazer a versão em áudio em duas partes. Gravar metade, depois metade. No final ela teve que ser em três também. Mas aí eu fui conseguindo colocar nas datas. E assim, não teve nenhuma parte que eu achei ruim, assim, um ponto baixo, uma parada péssima, não. Foi tudo legal, assim. Deu trabalho, mas eu fiquei feliz com o resultado. E as coisas foram se encaixando também. E agora estou aí nessa parte mais de divulgação, né? Que para mim está sendo mais difícil. Está sendo mais difícil, está sendo essa parte de divulgar, assim, não consigo tanto, mas estou treinando também. E agora eu comecei a escrever muito outras músicas, né? Esse exercício de cantar os poemas me fez começar a escrever coisas com mais melodia, assim. Então, além de tudo, né? Além de todo o processo que teve, depois eu começar a escrever mais, já me colocou no outro movimento também. Então, é assim, é rizomático. Vão abrindo, né, novos caminhos assim para ver novas perspectivas, né, do que se pode fazer a partir dali. Eu fiquei imaginando assim que depois dessa publicação e depois de todo esse trabalho, né, que você fez, imaginei assim que abriram muitos horizontes, não só poéticos, mas também técnicos, né, de fazer, de construir, de se inteirar em campos que antes você ainda não tinha entrado, né? Como por exemplo essa questão da música, né? Que você disse que foi uma coisa nova para você e até de colocar em prática o que você aprendeu propriamente na faculdade de TV e comunicação, né? De fazer os vídeos e tudo mais. Então eu imagino que foi assim uma reunião muito grande de muitas influências suas, né? Muitas coisas que você faz, eu achei muito legal e muito ousado de se Ah, fazer. foi jóia, pô. Muita ousadia. E puxando assim nesse ponto, quais são as influências assim para audiozine, para Entre Pontas e Portais? Você já falou aí de Deleuze, você já falou de Itamar Assunção, de Renato Russo, mas quais são as outras influências e referências que você usou para essa edição, né, de Entre Pontos e Portais? Olha, teve também essa que eu comentei do André Graciotti, o vídeo dele que eu vi, do Lyric Video, ele trouxe essa inspiração visual, tanto por eu conhecer o site do banco de imagens, quanto também porque o Lyric Video dele tem uma coisa meio em loop. Então também foi uma inspiração para a parte
visual, assim, as coisas devem ficar repetindo, né? E agora, assim, em relação ao jeito de cantar as poemúsicas, eu acho que pode ter tido uma influência do disco Delírios Líricos, do Tata Aeroplano, por ter algumas músicas ali tem uma lentidão. Então, mesmo que não foi consciente, assim, eu não forcei nenhuma melodia das poemúsicas. Estava muito assim de olhar a letra e tentar ver como que ela surgia. E muitas delas eu acho que são lentas. As músicas que eu estou escrevendo agora são mais rapidinhas. Uma coisa mais animada, dançante, mas as poemúsicas tem bastante, são bem lentas, assim. E a música Delírios Líricos, do disco Delírios Líricos, é uma música também que é bem devagar, assim. E uma outra coisa que eu acho que me animou da lentidão é uma coisa que o pessoal faz no YouTube, acho que faz em outros lugares também, no SoundCloud, né, e tal, que é pegar músicas que existem e diminuir a velocidade delas. Eu também estava ouvindo músicas assim nessa época. Por exemplo, There Is a Light That Never Goes Out, dos The Smiths, tem uma versão dela que é mais devagar. Alguém pegou, botou no programa, reduziu a velocidade. Aí, pô, que massa, cara. E aí tem uma do Blonde, chamada Call Me, que ela é super rapidinha na versão original. Mas aí na versão devagar, bem assim. E também essa coisa devagar, quando a gente desacelera um áudio, ah, tudo fica mais grave, né? Os instrumentos ficam mais graves, a voz fica mais grave. E acho que isso também, apesar da minha voz já ter uma graveza assim também, acho que isso também me influenciou. Agora, do restante não teve assim muitas influências não. Teve mais essa coisa de pegar o poema e ver como surgia a melodia vocal. E muitos deles foi assim, das primeiras que surgiram. Não fiquei tentando muito. Eu também não tinha muito tempo, que eram muitos poemas e as dadas e tal. Então foi juntando tanto essa parte que eu gosto de ser uma coisa mais intuitiva, de não forçar, de ver como aquilo acontece. E também a questão do tempo, isso juntou e os prazos também foram grandes influências. Os prazos são importantes. Faz parte. Eles aceleram É, muitas pois vezes. é. Aí vai tendo as coisas também. Na época, enquanto eu fazia audiozine, eu estava diagramando e editando uma obra que ia ser publicada pela editora também, mas que a pessoa desistiu. Então, eu estava também com isso e com outras coisas, né? Muitos dos poemas eu tive que gravar de manhã, que é a hora que meu filho está na creche, e aí tem o silêncio, né? Depois já viu, criança tá sempre aí mexendo nas coisas e tal. Algumas eu tentei gravar de noite, porque de dia tem muito barulho de carro passando aqui, né? Mas aí de noite às vezes eu não podia cantar, soltar tanto a voz quanto eu gostaria. Então eu fui me equilibrando nessas coisas aí e achei jóia, assim. Fiquei feliz quando mostrei Toque da Visão, né? Para as pessoas gostaram e tô sentindo alegria agora, assim, um novo horizonte para mim que abriu é que eu tô querendo encontrar um amigo aqui que toca violão pra gente começar a fazer uns shows nos barzinhos, né, ganhar uma grana aí, complementar a renda e alegrar o pessoal também. Massa, muito bom. E nessa, nessa Zin, né? Você aí abre novos horizontes, né? E buscando outros caminhos dentro da música, isso é muito legal, né?
muito interessante. Já surgiram aí algumas letras, né, que você já mandou, algo bem cantado, bem legal de se ouvir. Pô, é muito bom saber disso, porque faz parte, né? Sempre a gente vai chegando no platô, né? E aí vai abrindo novos horizontes e formando novas coisas para se fazer. E aí, Armando, eu queria já encaminhar essa nossa conversa aqui para os momentos finais e gostaria assim de que você escolhesse alguma das poemúsicas do Entre Pontas e Portais para apresentar aqui, ou de uma forma cantada, ou de uma forma lida, como você achasse legal para finalizar e para esses momentos finais. Mas antes disso, eu queria assim que você também falasse mais um pouco das participações, né, dentro da Audiozinho, né? Eu fiz a participação em Toque da Visão, fiz a base musical. Anteriormente você tinha mandado, eu musiquei ela de uma forma levezinha e também fiz o pós-fácil poético. Mas além disso tem Natan e tem Hugo, né, que participam. E além disso, Toque da Visão acabou tocando numa rádio, né? Então eu queria que você também falasse. Ah, foi jóia. Tocou na Rádio Mutante, que é uma rádio online, né? E aí eu escolhi essa música Toque da Visão para ser como se fosse assim, o primeiro single, né? A primeira música de trabalho, porque eu acho que ela tem uma letra mais popular, assim, né? Por ser uma canção de amor. Já as outras que tiveram participação, né, que é Um Suspiro Dedicado, que o Hugo participou, tocando viola, e Regida por Talvez, é que o Natan participou tocando violão. Elas já têm umas letras mais filosóficas, assim, né? Foram mais coisas que eu escrevi para mim mesmo, assim, né? Aí já Toque da Visão não, ela tem uma coisa acho que mais popular, que as pessoas mais pessoas podem se identificar, né? Ela é mais leve também. Mas Um Suspiro Dedicado, ela é como se fosse assim a dedicatória da Zine. Ela na primeira edição, ela era um poema que vinha na parte de trás, né? Imaginava assim, eu vou entregar para a pessoa a Zine, ela vai pegar, vai olhar a capa e vai virar. Nem, não é obrigatório, né? Mas eu imaginava assim, eu talvez faria isso, né? Então o poema de trás vai ser o primeiro poema que ela vai ler. Antes de ler o poema de dentro, os poemas de dentro, vai ler o poema. E aí tinha essa coisa, né, de ser como uma dedicatória, assim, uma dedicatória para o sol, que é o que todo dia nasce, né, teoricamente. Inclusive no Mil Platôs, bem no começo eles falam assim, a gente sabe que não é o sol que nasce, que é a terra que gira, mas é bonito falar assim de um jeito que as pessoas entendem também, como parece ser. E aí, nessa foi assim, o Hugo, eu falei com ele, né, mostrei para ele o, o áudio da letra, e ele falou, olha, tem um toque aqui que eu já fiz na viola, talvez encaixa. E aí ele me mandou. Aí quando ele me mandou, eu tentei encaixar, mas não encaixou perfeitamente. Aí eu fiz o quê? Desacelerei. Porque não foi uma coisa assim que foi feita para aquilo. Mas quando eu desacelerei, ele ficou mais devagar, mais do jeito que eu estava cantando, devagar também, mais no meu tom de voz também. E aí, desse jeito mais devagar, eu achei que encaixou assim muito bem.
E apesar de não ser... ele é o primeiro poema, Um Suspiro Dedicado. Mas ele tem essa coisa mais filosófica, né? E aí do Natan, o Natan participou no segundo disco, a primeira música do segundo disco. Eu achei muito legal, né, isso de ter participações assim de pessoas com uma trilha original. E aí eu gravei a melodia do poema, Regida por Talvez, mandei para ele, mandei a letra, perguntei se ele tinha vontade. E aí ele compôs lá um violão e me enviou e eu encaixei também. E assim, naquela época a pandemia ainda estava mais brava. No começo acho que eu só tinha tomado a primeira dose da vacina, não estava ainda igual hoje, né, tanto. Então eu realmente não estava tendo muito contato com as pessoas daqui. Mas desde o começo da editora eu passei a conhecer mais pessoas pela internet, né? Eu fico muito feliz que rolou essas participações de pessoas que eu nunca vi fisicamente assim, né? Mas conheci pela internet e que tive conversas muito boas, assim. Tanto você quanto o Hugo e o Nathan gostam de literatura, filosofia. Aí eu sinto essa conexão boa, assim, né? E foi uma alegria ouvir o Toque da Visão tocar na rádio. Eu enviei para outras rádios também, né? Mas essa daí foi a primeira que respondeu e tocou. Já tocou duas vezes. Teve um que tocou numa sexta-feira, e aí na outra semana o programa reprisou meio que no sábado, assim, outro horário, né? E aí tocou de novo. Essa rádio é muito legal, é Mutante Rádio. Ela dá, assim, oportunidade para pessoas que estão começando também, né? Então recomendo aí, se você tem música e quer mandar para eles, entra no site que tem um e-mail, e é só enviar e em uma semana depois eles me responderam. Foi até rápido, assim. Outras rádios aí nem deram bola, mas é devagarinho que se chega lá. Agora, nesse momento, né, se encaminha para essa parte final. Queria que você fizesse as considerações finais sobre a reedição, né, de Entre Pontas e Portais, sobre tudo isso que você vem fazendo aí. E, por favor, apresentar aqui para nós uma canção, uma poemusa cantada ou lida, para a gente fechar da melhor forma possível, né? Com música. Depois dessa mais de uma hora aí de conversa, uma boa conversa a respeito das publicações, da sua forma de fazer poesia, das suas influências, das suas impressões a respeito dessa volta, né? Desse novo normal. Então, por favor, Armando, se você puder aí as considerações finais e nos apresentar uma poemúsica. Ah, maravilha, só tenho a agradecer, muita felicidade de estar aqui, ter feito as coisas, agradecer sua participação na, na Zine, na Audiozine, a participação do Natan e do Hugo também na Audiozine, as dicas deles de como lançar, né, para chegar nas plataformas. Foi o Natan que me deu a dica da OneRPM. Também dizer para as pessoas que procurem aí os poemas e escritos do Romildo, as músicas da banda O Estrangeiro. E agora vou fazer cópias também em papel, acabou que foi tudo meio corrido, então eu já tenho, né, edições em... Peraí, vamos voltar para edições em papel da... Essa é boa. Edições em papel da Entre Ventos e Elementos, da Entre Mortes e Passagens, e aí também vai rolar de Entre Pontas e Portais.
Se a pessoa quiser adquirir, pode entrar em contato comigo, eu envio pelo correio. E o poema que eu escolhi, então, para... Deixa eu vou tentar cantar ele, vamos ver, né? É esse aqui que se chama Infinito, pois vazio. Ele tá no primeiro disco, né? Vamos lá, então, tomar um cafezinho aqui. Cafezinho sempre foi uma grande inspiração. Chama. As plantas são ótimas. Vamos lá, então. Eu, caleidoscópio monomotor, apontado ao interior, buscando o ser e a chave do sentimento universal, pelo códice humano em seu estado natural, puro dos significados supostos como real, tentando exprimir linguagem primária, precognição, pós-deslumbramento, nada nauta, mergulhado, infinito, pois vazio. Show demais. Sheila! Sheila, isso dá uma marchinha, vice. Tá, que você Curtiu? cantou. Ó, que bom. Vamos fazer Dava, carnaval o ano inteiro. dava uma marchinha muito legal. Um dia eu te canto no, na DM um samba enredo. Que quando eu Perfeito. escrevi, eu não pensei em samba enredo não, mas um dia eu tentei cantar, você tem que ver. Por favor, manda lá. Pois é isso, Armando. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite para lhe entrevistar aqui. É um prazer muito grande. Reitero aqui o meu agradecimento por participar da Zine, né? Por fazer parte disso. É muito. Essa é uma felicidade muito grande, né? Que me percorre ao saber que posso contar aí de alguma forma e estamos fazendo aí essas coisas e agradecer por você estar fazendo tudo isso, né? Por estar sempre explorando, sempre experimentando das mais variadas formas a arte. E é isso, né? Somos nós que fazemos e o tempo é agora, E né? é isso aí. Sigamos. Vamos lá. Muito obrigado aí pela entrevista, foi muito massa. Logo menos ela estará aí, né? Nas plataformas de forma gravada, não é isso? E vamos embora. Vamos fazer arte, fazer poesia e levar esse canto, esse grito para os mais distantes cantos e mais próximos cantos desse nosso mundo. Valeu, meu camarada Armando. Tenha um bom dia e muita paz, muito amor, muita música e muita poesia para todos nós. Sheila! Rio! Boa sexta, pessoal!